Opa, show de bola! Aqui é o algoritmo narrativo. Clique em gostei, comente, inscreva-se, ative o sino de notificações. Da minha alma, filamentos de éter e void se teceram em uma velocidade alucinante. Assisti, de uma perspectiva em terceira pessoa, meu próprio corpo se refazer. Músculos se entrelaçaram como cobras. O sistema nervoso se espalhou como um raio congelado no tempo. E órgãos borbulharam de volta à existência, criados a partir de pura energia. A dor da reconstrução era 1000 vezes pior que a da destruição. Adaptação forçada iniciada, reforçando placas abdominais com matriz de carbono subdérmica. Habilidade adquirida. Lâminas de osso espectral. O pensamento veio junto com a nova habilidade. Eu preciso de uma arma. Com um grito de pura agonia e fúria, forcei os ossos do meu antebraço a perfurarem a pele. O rádio e a ulna se estenderam, brancos e afiados, e foram instantaneamente revestidos por uma camada translúcida e zumbinte de void solidificado. Levantei-me no exato momento em que um monstro saltava sobre mim. Eu não desviei. Girei, e minhas novas lâminas de braço se tornaram um liquidificador de morte. Encontrei a carne macia sob sua carapaça, e as lâminas espectrais cortaram tendões, músculos e órgãos com resistência zero. O monstro se desfez em uma chuva de sangue e vísceras que pintou a caverna e a mim em uma obra de arte grotesca. Eu era um derviche da morte, um borrão em todos os lugares ao mesmo tempo. Saltava das paredes, usando o impulso para descer sobre um inimigo, minhas lâminas cortando sua cabeça. Deslizava pelo chão, quebrando pernas e usando os corpos como rampas para alcançar os conjuradores Kitin, escondidos nas sombras. Eles me perfuraram novamente. Um espigão atravessou meu coração, prendendo-me contra a parede. Eu ri, um som borbulhante de sangue, enquanto meu corpo se desfazia em luz prateada ao redor da estaca de osso. Apenas para se reconstruir instantaneamente 1 metro à esquerda. Habilidade adquirida. Deslocamento quântico. Era um teletransporte de curtíssimo alcance, uma piscada que deixava a própria física confusa. Encurralado na beira de um rio de magma, com uma dúzia de criaturas e uma chuva de espinhos vindo em minha direção, só havia uma saída. Com um mortal para trás, mergulhei no fogo líquido. O choque foi brutal, mas meu corpo, agora refeito, resistiu. Nadar no magma era um exercício de força de vontade. Cada braçada uma batalha contra uma corrente viscosa e incandescente. Foi quando senti algo abaixo. Não era rocha. Era grande, vivo e se movia com propósito. Alerta Leviatã de basalto detectado. De repente, o magma à minha frente explodiu para cima. Uma cabeça colossal, feita de rocha vulcânica com veios de magma brilhante, emergiu. Sua bocarra era grande o suficiente para engolir um carro. O som que emitiu não foi um rugido, mas o ranger de continentes se chocando. A luta subaquática era um balé tridimensional e demente. Usei o deslocamento quântico para piscar ao redor de suas mordidas, minhas lâminas de osso se mostrando inúteis contra sua pele de rocha. A solução veio como um raio. Contraste térmico. Coloquei minhas mãos em sua couraça, despejando todo o poder do void que eu conseguia reunir. Um frio absoluto que poderia congelar o próprio inferno. O magma ao redor sibilou, e a pele de basalto do Leviatã estalou, criando fissuras. Com um último esforço, concentrei uma explosão de void em uma das rachaduras. A implosão de frio fez com que o magma dentro do monstro se solidificasse e expandisse violentamente. Eu subia para a superfície, o ar queimando meus pulmões, quando o corpo do Leviatã explodiu abaixo de mim. A erupção me lançou para fora em um pilar de lava, vapor e fragmentos de rocha do tamanho de punhais. No ar, em queda livre, o tempo desacelerou. Vi dezenas de monstros na margem, esperando por mim. Vi os conjuradores Kitin já mirando seus espigões para o meu ponto de aterrissagem. Em meio ao caos, uma clareza gelada tomou conta de mim. Eu não era mais a presa. Eu era a catástrofe. Girei no ar, usando os fragmentos de rocha que caíam como pontos de apoio, saltando de um para o outro em uma demonstração acrobática que desafiava a gravidade. A cada salto, minhas lâminas se estendiam, cortando uma criatura que saltava em minha direção. Aterrissei no meio deles, não com um baque, mas com uma explosão. Liberei toda a energia acumulada em um círculo. Habilidade adquirida, pulso de vácuo. Uma onda de pura aniquilação se expandiu a partir de mim, não empurrando os monstros, mas desintegrando a matéria em um raio de 5 metros. O que restou foi um anel de poeira e o silêncio. Fiquei ali, no centro da minha própria criação, coberto de ícor, sangue e cinzas, meu corpo uma tela de cicatrizes que já se curavam.
A SIA inundou minha visão com uma cascata de novas habilidades e evoluções. Olhei para as sombras mais profundas da caverna, de onde novos sons de cliques e rosnados já começavam a surgir. Um sorriso genuíno e terrível esticou meus lábios. A primeira caçada havia terminado. Agora era a minha vez de brincar. O silêncio deixado pelo pulso de vácuo era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Era um silêncio profano. Um buraco na realidade preenchido apenas pelo zumbido baixo das minhas lâminas de osso espectral e pelo som úmido e rápido da minha própria carne se tecendo sob a camada de ichores cinzas. Fiquei parado por um nanosegundo, o epicentro de uma carnificina perfeitamente circular. Meu corpo, um nexo de dor e poder recém-nascido. A SIA era uma cascata de notificações em minha mente. Um dilúvio de dados sobre proficiências e evoluções que eu não tinha tempo para processar. O descanso é um luxo para os vivos, e a vida nesta caverna era medida em batimentos cardíacos entre uma ameaça e outra. Das paredes escuras e úmidas, algo novo se derramava. Não marchava ou rastejava, fluía. Eram formas vagamente humanoides, feitas de um gás negro e denso que parecia absorver a luz ambiente. Seus olhos eram buracos vazios que prometiam o nada, e seus movimentos eram fantasmagóricos e erráticos. Um fantasma de ébano flutuou em minha direção, seus braços de fumaça se estendendo. Instintivamente ataquei, minha lâmina de void cortando o ar com a fúria de uma tempestade. A lâmina passou através da criatura sem qualquer resistência, como se cortasse neblina. Em resposta, o fantasma me tocou. Não houve impacto, apenas um frio que penetrou minha alma. Não era a ausência de calor, era a presença ativa do vazio. Uma sensação de aniquilação que sugava minha força vital diretamente do meu núcleo. A energia começou a me abandonar, e o pânico, um veneno mais rápido que qualquer toxina, ameaçou me paralisar. Foi então que um fragmento de memória da deusa explodiu em minha consciência. Uma visão desorientadora sobreposta à realidade da caverna. Eu via um tear cósmico, onde a Suprema tecia a existência. Ela narrava, sua voz como o som de estrelas nascendo. A matéria é apenas um estado vibracional, uma ilusão persistente. A verdadeira substância de todas as coisas é a alma, e cada alma possui uma assinatura, uma frequência única no grande espectro da criação. Entidades que residem no véu entre os planos, os ecos da não-existência, não podem ser tocadas pela matéria, pois não a reconhecem. Para ferir um fantasma, você não deve atacar seu corpo, mas sim cantar a canção de sua alma com uma lâmina afinada. A memória se dissipou, deixando para trás o eco da sabedoria. Olhei para o fantasma de ébano que drenava minha vida, e para a minha lâmina de void, uma arma de pura destruição. Destruição não funcionaria, eu precisava de criação. Retraí a lâmina de void, e com uma nova onda de concentração, forcei o éter, a energia da vida, a fluir de mim. Uma nova lâmina se formou em minha outra mão, esta brilhando com uma luz prateada e quente. Não era sólida. Parecia uma miragem de calor, pulsando com a minha própria força vital. O fantasma recuou, sibilando, como se a própria visão da lâmina de éter o queimasse. Ataquei novamente, e desta vez, ao invés de mirar no corpo gasoso, usei a SIA para analisar sua frequência anímica, e sintonizei minha lâmina. Quando a lâmina prateada tocou a fumaça negra, houve um som de harpa sendo arrebentada, e o fantasma gritou. Uma nota dissonante de pura agonia enquanto se desfazia, não em fumaça, mas em nada. Agora armado com a dualidade da criação e da destruição, tornei-me a tempestade perfeita. Com a lâmina de éter na direita e a lâmina de void na esquerda, dancei entre os fantasmas. Cada movimento era uma resposta a um estímulo, uma adaptação instantânea. Um fantasma tentava me drenar, e a lâmina prateada o bania da existência. Um monstro aracnídeo sobrevivente saltava das sombras, e a lâmina negra o partia em dois. A energia do vácuo cauterizando a ferida em um instante. Era uma coreografia desorientadora de luz e sombra, vida e morte. Mas o ambiente em si estava se tornando meu inimigo. Do teto, criaturas semelhantes a morcegos, os gritadores sônicos, mergulharam. Eles não atacaram com garras ou dentes. Eles abriram suas bocas desproporcionais e emitiram um grito. Não era apenas um som, era uma arma. Uma onda de pressão invisível me atingiu, fazendo o ar vibrar e meus órgãos internos ressoarem dolorosamente. Minha visão dobrou, o equilíbrio me abandonou, e o sangue começou a escorrer dos meus ouvidos.
Era como ter a cabeça presa dentro de um sino sendo golpeado por um martelo de guerra. O ataque sônico me deixou vulnerável, e os fantasmas de ébano, imunes ao som, avançaram para o abate. Eu estava prestes a ser sobrepujado, a dor me afogando, quando outra memória da deusa me salvou. O universo é uma canção, criança. Tudo vibra. A criação foi o primeiro tom, e a destruição é seu silêncio inerente. O som é apenas uma ondulação nesta canção. Para derrotar uma nota, você não a abafa. Você introduz sua contrafrequência perfeita, criando um ponto de silêncio absoluto, um nó na tapeçaria da realidade. Com o sangue jorrando e a mente se fragmentando, concentrei-me no Void, não para atacar, mas para vibrar. Forcei a energia ao meu redor a oscilar em uma frequência precisamente oposta à do grito dos monstros. Foi um esforço mental hercúleo, como tentar resolver um teorema impossível enquanto era torturado. Mas então, aconteceu. Em um raio de 1 metro ao meu redor, o som morreu. O grito ensurdecedor dos gritadores tornou-se um filme mudo, suas bocas se abrindo em agonia silenciosa. Criei uma bolha pessoal de silêncio, um oásis de quietude em meio ao inferno sônico. Habilidade adquirida. Campo de nulificação sônica. O alívio foi instantâneo e avassalador. Com a mente clara, retomei minha dança mortal. Saltei em direção a um gritador, minhas lâminas gêmeas subindo em um arco. A lâmina de Void cortou suas asas coriáceas enquanto a de Aether perfurava seu saco vocal inflado, silenciando-o para sempre com uma explosão de luz e escuridão. Os monstros não paravam de vir, forçando-me a recuar para as profundezas desconhecidas da caverna, um corredor após o outro. O cenário mudou. As paredes de rocha lisa deram lugar a florestas de cristais afiados que retinham e amplificavam a luz do magma, criando um labirinto de reflexos e sombras enganosas. Aqui, os inimigos eram diferentes. Predadores cristalinos, os fragmentadores de quartzo, saíram de seu estado de dormência. Pareciam lobos feitos de vidro farpado, movendo-se com uma velocidade chocante. Minhas lâminas, eficazes contra carne e espírito, ricocheteavam em seus corpos cristalinos com um som agudo e frustrante. Um deles me abalroou, e seu corpo não tentou me morder, mas sim se esfregar contra mim. As farpas de cristal em suas costas agiram como um ralador industrial, arrancando tiras de pele e músculo. A dor era uma lixa em meus nervos. Joguei-me no chão, rolando para longe, e vi a estratégia deles. Eles não precisavam me matar com um golpe, apenas me desgastar até os ossos. Foi quando um deles saltou, e eu reagi com o instinto do jiu-jitsu. Em vez de atacar, agarrei sua pata dianteira, usei meu corpo para desequilibrá-lo, e o joguei com força contra a parede de cristal. O impacto foi espetacular. O fragmentador se estilhaçou em uma centena de cacos de quartzo. Mas meu alívio durou pouco. Cada caco começou a vibrar e a se recompor. Não em um, mas em uma dúzia de lobos menores e mais rápidos. Eu não havia destruído o inimigo. Eu o havia multiplicado. Uma onda de desespero me atingiu. Como lutar contra um exército que se fortalece com cada golpe? A resposta, mais uma vez, veio das memórias roubadas da deusa. Toda construção complexa, seja um golem de cristal ou uma galáxia, é unida por um núcleo, um ponto de ancoragem fundamental. Destrua a âncora e o navio se desfaz em madeira flutuante. A força de uma corrente é definida por seu elo mais fraco, e a existência de um ser, por sua pedra fundamental. Ativei a visão atômica, aprimorando-a com a sabedoria analítica, forçando meus olhos a ver além da estrutura física. Olhei para o enxame de lobos de cristal e vi. No centro de cada um, pulsava um pequeno cristal de uma cor ligeiramente diferente, um núcleo que emitia a energia que animava o resto da estrutura. Era um alvo minúsculo, quase impossível de acertar em meio aos seus movimentos frenéticos. Mas impossível era apenas um desafio. A luta se transformou em um balé de precisão mortal. Eu não mais golpeava com força bruta. Eu me esquivava, desviava, e meus ataques se tornaram como os de um cirurgião insano. Minhas lâminas de osso, agora finas como estiletes, não visavam os corpos, mas os corações de cristal. Eu deslizava sob um lobo, a lâmina subindo para perfurar o núcleo em seu peito. Eu saltava sobre outro, a ponta da minha arma descendo para estilhaçar a pedra em sua espinha. Cada vez que um núcleo se quebrava, o corpo de cristal ao redor dele perdia sua coesão e desmoronava em uma pilha de areia de quartzo inerte. Era um trabalho exaustivo, exigindo uma concentração sobre-humana, mas proficiência em precisão de combate
e análise de ponto fraco dispararam em minha interface da SIA. A cada inimigo derrotado, eu ficava mais forte, mais rápido, mais letal. Fugindo do corredor de cristal, entrei em uma câmara cavernosa tão vasta que parecia um céu noturno subterrâneo. Aqui, a gravidade era uma sugestão, não uma lei. Ilhas flutuantes de rocha do tamanho de edifícios derivavam lentamente através de nuvens de gás nebuloso e fosforescente. A fonte de luz não era mais o magma, mas o que pareciam ser estrelas em miniatura, presas em um balé orbital lento e silencioso. Era lindo, e era o campo de batalha mais perigoso que eu já havia enfrentado. Das nuvens de poeira cósmica, novas abominações surgiram. Ceifadores gravitacionais, seres que pareciam arraias feitas de escuridão dobrada, deslizavam pelo ar. Eles não atacavam diretamente. Em vez disso, eles manipulavam a gravidade ao meu redor. De repente, a gravidade sob meus pés se multiplicou por 10, pregando-me no chão de uma ilha flutuante, o peso esmagando meus ossos. Com um esforço titânico, ativei meu próprio controle sobre as forças fundamentais. Uma memória da deusa sobre equilíbrio e forças opostas me guiou. A gravidade não é uma força que puxa, mas uma curvatura no tecido do espaço-tempo causada pela massa. Para negá-la, não a empurre. Simplesmente, aplane o tecido. Concentrei o poder do Star Void não em meu corpo, mas no espaço ao meu redor, forçando-o a se achatar, a ignorar a massa da rocha abaixo de mim. O peso desapareceu, e eu flutuei, livre. Habilidade adquirida. Manipulação gravitacional localizada. A batalha se tornou um combate aéreo tridimensional e caótico. Eu saltava entre as ilhas flutuantes, usando minha nova habilidade para aumentar ou diminuir minha gravidade pessoal, tornando-me leve como uma pluma para saltos longos, ou pesado como uma bigorna para ataques devastadores. Os ceifadores tentavam me esmagar em poços de gravidade. E eu respondia criando minhas próprias anomalias, usando a manipulação cinética para arrancar pedaços de asteroides e lançá-los como mísseis. Eu era um cometa humano, deixando um rastro de destruição. Em meio a essa dança cósmica, uma nova memória, a mais profunda e aterrorizante de todas, veio à tona. Eu vi a Suprema não como uma criadora serena, mas como uma guerreira. Ela estava em uma batalha contra uma entidade de pura entropia, um vazio silencioso que não buscava dominar, mas apagar a existência. O Star Void, meu poder, não era apenas um presente dela. Era uma fusão de seu éter criativo com uma faísca controlada do próprio vazio aniquilador. Eu não era um simples campeão. Eu era uma arma de dupla face, um paradoxo vivo criado como a única esperança contra o esquecimento absoluto. O peso dessa revelação quase me esmagou mais do que qualquer campo gravitacional. Minha sobrevivência não era apenas minha. Estava ligada a um conflito cósmico que eu mal podia compreender. A raiva e a determinação nascidas dessa revelação me deram um novo foco. Se eu era uma arma, então eu agiria como uma. Olhei para as mini-estrelas flutuando na câmara. Uma ideia louca, nascida da memória da deusa forjando sóis, tomou forma. Eu precisava de mais poder de fogo. Estendi a mão em direção a uma das estrelas, e usando a manipulação gravitacional, comecei a puxá-la em minha direção. A resistência era imensa, e o calor, mesmo à distância, era suficiente para vaporizar a rocha. Meu corpo gritava em protesto, minha pele carbonizando e se regenerando em um ciclo vicioso. Mas eu persisti, puxando a estrela para mais perto, usando meu próprio corpo como âncora. Quando ela estava ao alcance, não a absorvi. Eu a comprimi. Usando o Void como um recipiente de contenção e o éter como um catalisador, forcei a estrela a encolher, sua densidade e poder aumentando exponencialmente, até que eu segurava em minha mão uma esfera do tamanho de um punho, brilhando com o poder de um sol aprisionado. Técnica suprema adquirida. Forja de miniatura estelar. A sensação de poder era absoluta. Eu não estava mais apenas manipulando energia, eu estava empunhando a própria fundação da criação. Com a estrela em miniatura em minha mão, eu era um deus da guerra. Apontei-a para um grupo de ceifadores gravitacionais e liberei um fino feixe de sua energia. Não era fogo ou luz. Era a própria realidade sendo desfeita em uma linha reta. Os ceifadores não morreram. Eles simplesmente deixaram de existir, apagados da tapeçaria do espaço-tempo. Mas o uso de tal poder atraiu algo ainda pior. Do centro da nebulosa mais escura, uma forma começou a se coalescer. Era gigantesca,
Uma montanha de carne e tentáculos coberta por milhares de olhos que choravam um líquido negro e corrosivo. Sua presença psíquica era uma avalanche de loucura e desespero, prometendo um fim lento e doloroso. As criaturas que eu havia enfrentado até agora eram apenas os batedores, os aperitivos. Este era um verdadeiro avatar da entropia, uma manifestação do vazio silencioso que a deusa combatia. Ele não se movia em minha direção. Ele dobrava o espaço, aparecendo instantaneamente diante de mim, seu tamanho bloqueando a luz de toda a câmara. Eu não senti medo. A torrente de batalhas, mortes e renascimentos havia me purificado de tais emoções triviais. O que eu senti foi uma estranha sensação de pertencimento, de propósito. Eu era o paradoxo, a fusão da criação e da destruição, forjado para enfrentar exatamente este tipo de horror. Segurei a miniatura estelar com mais força, sentindo seu poder pulsar em sincronia com meu coração. Minhas lâminas de osso espectral se estenderam, uma vibrando com a canção prateada do éter, a outra zumbindo com o silêncio faminto do void. O titã abriu sua bocarra, uma fenda para o esquecimento que prometia devorar a mim e a minha alma. Em resposta, eu preparei meu corpo, cada músculo, cada átomo sintonizado para o combate. A luta não estava terminando. Estava apenas atingindo um novo patamar de insanidade gloriosa. Com um rugido que era parte desafio e parte êxtase, eu me lancei para a frente, um minúsculo ponto de fúria e poder contra um oceano de aniquilação, pronto para enfrentar a noite sem fim. Eu, o anátema, perspectiva de Kai. A dor era um animal vivo roendo minha coluna quando o primeiro golpe me alcançou. Uma lança de carbono vulcânico perfurando meu abdômen abaixo das costelas falsas com o impacto úmido de um machado em carne fresca. Sangue violeta, brilhante como nebulosas agonizantes, jorrou em cascata enquanto o cheiro agridoce de ferro queimado e vísceras perfumadas inundava minhas narinas. O tentáculo de osso negro torceu-se dentro de mim, rasgando fígado e intestinos antes de me arremessar para trás como um boneco desmantelado. A visão turvou num zumbido de vespas metálicas. Morri ali, pensei, com o gosto de cinzas e metal na língua. Mas da ferida aberta brotou luz fria. Minha alma, uma estrela negra pulsante recusando o apagamento. Átomos de hidrogênio do ar gelado, carbono do meu sangue derramado, silício da própria lança assassina. Todos foram sugados pela fornalha da rotação de aura void. Ossos recomporam-se com estalidos de madeira verde sob prensa. Músculos teceram-se sobre órgãos trespassados num espetáculo grotesco. A lança foi expelida num jato de pus cósmico, deixando uma cicatriz fantasma a latejar. Mal ergui os joelhos trêmulos, um jato de ácido fluorídrico de um ouriço quitinoso atingiu meu braço esquerdo. Carne e tendões derreteram com sibilo químico, expondo rádio e ulna que fumegavam sob o ataque. Maldito sistema! Gritei, cuspindo sangue enquanto pontos de insanidade, buracos de minhoca em miniatura, dançavam na periferia da visão. Minha família, meus livros, tudo virou pó e agora sou brinquedo de monstros. 3 raios laser coalescentes perfuraram o ar. Esquivei 2 contorções que arrancaram gemidos das costelas rachadas, mas o terceiro vaporizou o músculo do braço direito. Na agonia branca, a fúria ultranova explodiu. Aura violeta incandescente, rotação dobrando. Cada célula, um reator nuclear. Meu soco contra a sanguessuga acendida não tocou carne. Induziu colapso subatômico. O monstro desintegrou-se em pó quarkiano, mas o contra-choque estilhaçou meu ombro. Isso é tudo! Berrei ao vazio, cuspindo fragmentos de dentes. Geotitanes avançaram, distorcendo a gravidade. O chão implodiu sob mim. Fêmures estilhaçados, coluna em pó, vísceras esmagadas numa pasta úmida. Morte instantânea por implosão. Reconstruí-me átomo por átomo na névoa de minha própria carbonização. Defesa de casto grudando a pele como segunda epiderme. Cadê o tutorial, seu lixo eletrônico? Só sabe me moer? Um chicote de gravidade distorcida arrancou meu braço direito da existência. Antes do choque gelado dominar, usei o jato sanguíneo para congelar o pé de um Neruzoge, com hidrogênio extraído do ar. A criatura estatelou-se enquanto eu rolava, só para uma cauda ossificada esmagar minhas costelas por trás. Capotei sobre vidro afiado, couro cabeludo arrancado expondo o crânio pulsante. O geotitã esmagou minha cabeça com uma pata gelada. Crack, escuridão. Renasci caindo, olhos abertos durante a queda. Luz violeta incinerando retinas alienígenas.
Saturação da força densificou meus músculos como estrelas de nêutrons. Impactei o solo rachando-o não por queda, por peso cósmico. Venham! Rugi, voz um quasar distorcido. Novas silhuetas emergiram das fendas. Titãs de sombras vivas, criaturas feitas de vácuo estelar e ódio. Uma delas cuspiu um vórtice de antimatéria. Dobrei o espaço com um gesto convulso, desviando-o para um grupo de Neruzoj, que evaporaram em silêncio. Pensam que me quebram? Sou o autor desse inferno. Mentira. Meu mundo era cinza e concreto, não gelo e monstros. Lágrimas de fúria congelaram no rosto. Contra-ataque enquanto sangrava. Pisada lateral criou uma coluna de gelo vulcânico que empalou uma sanguessuga. Torção no ar evitou tentáculos, e no momentum soltei uma lâmina de plasma éter que decapitou 2 bípedes. Sangue âmbar jorrou como fontes doentes. Aterricei em rolamento, ácido queimando meus pés descalços. Regenera, caralho! Gritei para minhas células, enquanto manipulação sanguínea coagulava artérias rasgadas. Um titã sombra investiu. Congelei o ar à frente, criando um escudo de oxigênio sólido que rachou sob seu impacto. Mas me deu o 10º de segundo para atravessá-lo com os punhos envoltos em void. Meus socos não atingiram carne, mas o conceito de coesão molecular. O monstro desfez-se como fumaça negra, mas custou 3 costelas e um pulmão perfurado. Morri novamente quando uma lança de gelo vulcânico me empalou da virilha ao pescoço. Revivi ainda cravado, usando o gelo como catalisador para uma explosão criocinética que estilhaçou 15 criaturas em estilhaços de carne congelada. Mas, xinguei o sistema, cuspindo dentre regenerados. Cada morte era um upgrade sutil. Ossos mais densos, nervos transmitindo dor mais rápido, maldição. Aura void mais voraz. Quando um colosso de magma arrancou meu braço esquerdo, canalizei o jato sanguíneo em um feixe de hidrogênio superaquecido que furou seu olho nuclear. O berro dele foi um terremoto. Sentei, filho da puta! Renasci pela 10ª vez no meio da matilha. Saturação da força agora distorcia a luz ao meu redor. Um chute giratório quebrou a perna de um geotitã, seguido por um soco no chão que desencadeou uma mini-explosão sísmica. Não magia, pura manipulação cinética amplificada pela fúria. Monstros caíram em fendas. O planeta é minha arma! Gritei, extraindo ferro do solo para forjar espinhos que empalaram voadores. Sangue e ódio alimentavam o ciclo. Morrer, renascer, contra-atacar com física pervertida. A terra era pó. Meus leitores, fantasmas. Restava apenas a coreografia da carnificina. Cada passo uma mutilação. Cada renascimento um passo mais fundo no abismo. E na onipotência violácea que lá fervia. O sistema sussurrava. Sobreviva. Eu ri. Escarro violeta no gelo. Sobreviver era pouco. Eu devoraria o inferno pedaço por pedaço sangrento. O mundo se dobrou e parou. Senti, mais do que vi, a realidade se curvar ao redor daquela garra, aquela foice de osso do tamanho de um pesadelo. Houve um instante de pressão, um trovão mudo que implodiu onde meu peito deveria estar, e então... nada. Um vácuo. Uma ausência de ser. Eu olhei para baixo, ou tentei, e vi um buraco cavernoso em mim mesmo, as bordas fumegando com vapores que cheiravam a estrelas mortas e tempo congelado. Meu corpo, agora um marionete com as cordas cortadas, tombou para trás. O chão de pedra fraturada veio ao meu encontro. O impacto foi um som distante, irrelevante. Houve silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ter peso. Eu podia sentir a satisfação presunçosa irradiando daquelas... coisas. Aqueles titãs de carne e pedra. Aberrações nascidas de um apocalipse esquecido. Elas achavam que tinham vencido. A criatura foi-se, com seus múltiplos olhos leitosos, parecia quase orgulhosa. Outra, um símio de basalto e fúria, urrou sua vitória para um céu de galáxias em espiral. A cena toda era... cômica. Um som borbulhou em minha garganta, através do buraco em meu peito. Começou como um chiado, o som de matéria se reescrevendo. Transformou-se em um gorgolejo, e então, para meu próprio deleite surpreso, em uma risada. O som era estranho aos meus próprios ouvidos, um barítono quebrado, tingido com a mais pura e desinibida loucura. A absurdidade da coisa toda era esmagadora. Morto. Eu. Que conceito antiquado. A dor era uma memória desbotada, uma sensação que pertencia a uma vida anterior, a um homem que não existia mais.
O trauma incessante não havia quebrado minha mente. Havia me libertado dela. Cada ferimento, cada osso quebrado, havia sido um golpe de cinzel, esculpindo-me em algo novo, algo perfeito. Onde a dor deveria estar, agora, havia apenas uma onda de prazer perverso, uma clareza eletrizante. Ah, isso! Minha voz arranhou distorcida pelo abismo em meu torso. Isso faz cócegas. Senti os olhares deles. Dezenas de olhos, confusos, chocados. O medo deles era delicioso, uma nova especiaria em um banquete que eu mal havia começado. Diante de sua incompreensão, comecei a me refazer. Eu não estava me curando. Eu estava sendo reescrito. Senti os filamentos de luz e sombra, a matéria-prima da realidade, tecendo-se através do nada em meu peito. Músculos feitos de nebulosas condensadas se formaram. Órgãos pulsando com o brilho de supernovas em miniatura se encaixaram em seus lugares. Meus ossos se forjaram a partir de escuridão solidificada. A pele, minha nova pele, se esticou sobre a estrutura, uma tela impossível onde magma líquido, água cristalina e o negrume do espaço profundo coexistiam em uma dança hipnótica. Senti um suor brotar, mas era um exsudato carmesim. Meu próprio sangue rarefeito evaporando em uma névoa escarlate. Em segundos, eu estava inteiro. Perfeito. Mais do que perfeito. Levantei-me, estalando o pescoço com um som de rocha se partindo. A risada agora fluía livremente, um rugido de êxtase psicótico. Olhei para minhas mãos, flexionando os dedos, sentindo o poder crepitar sob a pele. Cada molécula do meu ser cantava com uma energia paradoxal. Minha vez, rosnei. E o sorriso que se abriu em meu rosto era um contrato de dor assinado com o sangue deles. A criatura foi-se, estúpida em sua previsibilidade, reagiu por instinto. Ela se lançou, um borrão de velocidade, sua garra visando minha cabeça. Não me movi. Inclinei a cabeça, observando-a se aproximar com uma curiosidade mórbida. Meus olhos não viam mais um monstro, viam um diagrama. Vi o fluxo de poder bruto como uma linha de luz vermelha e doentia. A intenção assassina traçando a trajetória da lâmina. O universo havia se tornado um livro aberto, e eu era seu único leitor. No último instante possível, eu não me esquivei. Eu não precisei. Eu olhei para o espaço entre nós, não como uma distância a ser percorrida, mas como um tecido a ser rasgado. E eu o rasguei. O espaço se estilhaçou como vidro. Eu simplesmente deixei de estar lá e passei a estar atrás dela. O movimento foi tão absoluto que deixou um eco púrpura de minha existência anterior no ar. O titã, cego por seu próprio ímpeto, cortou o ar vazio, seu corpo gigantesco se desequilibrando por uma fração de segundo. Tempo mais do que suficiente. Uma lâmina se materializou em minha mão direita. Não era de metal. Era luz solidificada. Uma energia violeta e crepitante que parecia um fragmento do vácuo transformado em arma. Um estilete para dissecar o impossível. Com um movimento fluido, uma dança lateral que era pura eficiência mortal, eu cortei. A lâmina cantou, passando através de sua couraça, músculos e ossos como se fossem feitos de fumaça. Por um momento, ela apenas ficou lá, confusa. Então, uma linha fina e roxa brilhou em sua cintura. Sua metade superior deslizou para o lado, caindo com um baque sísmico que levantou uma poeira preguiçosa. Sem sangue. Apenas um corte perfeitamente cauterizado pela energia do nada. O poder, a sensação daquela aniquilação sem esforço, era inebriante. Era êxtase puro. A morte dela quebrou o feitiço. Um rugido coletivo de fúria e fome me envolveu, uma cacofonia que abalou a própria realidade. O símio de basalto vomitou um rio de plasma verde, um ataque tão quente que derretia a própria pedra. Uma serpente de escamas espelhadas conjurou lanças de pesadelo, que gritavam em minha direção. E uma aberração quadrúpede bateu no chão, fazendo pilares de rocha do tamanho de torres irromperem para me empalar. Cercado, sobrecarregado. Era para ser o fim. Em vez disso, vi uma sinfonia. Uma sinfonia de ameaças, e eu de repente sabia a partitura. O rio de ácido? Uma onda lenta e estúpida. As lanças? Linhas retas e previsíveis. Os pilares? Um ritmo de destruição. Era tudo tão simples. Deixei o sol em meu lado direito ferver, o magma sob minha pele brilhando. Deixei o vácuo em meu lado esquerdo congelar, cobrindo-me com uma camada de gelo negro que estalava. Calor e frio. Começo e fim. Eu era o equilíbrio.
Estendi minha mão esquerda para o dilúvio ácido. Não lancei gelo. Eu projetei a ausência de calor. O ar à minha frente congelou. Uma parede de oxigênio e nitrogênio sólidos. O plasma atingiu a barreira em um chiado ensurdecedor de forças opostas, explodindo em uma nuvem de vapor tão violenta que desviou as lanças psíquicas. No caos do vapor, eu já estava em movimento. Meus pés encontraram a superfície de um pilar de pedra que subia, e eu corri para cima, a gravidade apenas uma sugestão que eu escolhi ignorar. Do topo, saltei. O ar era meu domínio. Abaixo, a serpente de espelho se contorcia, suas escamas refletindo 1000 versões de mim mesmo, todas sorrindo. Abri minhas mãos. De meus dedos, brotaram espinhos de sangue cristalizado, agulhas negras e vermelhas que pulsavam com minha própria vitalidade transformada em arma. Eu os lancei. Uma chuva de morte guiada pela minha vontade sádica. Os espinhos não perfuraram. Eles atravessaram suas escamas como se fossem fantasmas. Cada impacto drenava sua vida, sua cor, sua força. Senti sua energia vital fluir para mim, uma onda de poder cru que alimentou minha loucura crescente. Seu corpo cinzento e sem vida caiu como uma corda velha. Aterrissei levemente em outro pilar. O titã de basalto, agora furioso, atacou. Seu punho era um meteoro. Em vez de recuar, avancei. Eu vi as microfraturas se formando em seu punho de pedra antes mesmo do impacto. Deslizei para o lado, deixando o vento de seu ataque errante agitar meu cabelo de poeira estelar. Em sua retaguarda, cravei meu punho direito, meu punho de magma, em suas costas. A pedra derreteu como cera. O grito que ele soltou foi música, uma nota de pura agonia que eu não ouvia há muito tempo. Dentro dele, liberei uma onda de calor puro. Ele começou a brilhar por dentro, um laranja doentio, depois um amarelo ofuscante, depois um branco azulado. Eu puxei minha mão para fora, o sorriso em meu rosto tão largo que doía. Bom, sussurrei, e ele explodiu. Uma detonação magnífica de rocha superaquecida e magma. Fiquei no meio da chuva de fogo, deixando o calor me lavar, absorvendo-o em meu próprio núcleo paradoxal. Fechei os olhos, saboreando a sinfonia de destruição. Eu era o maestro. Mas a peça ainda não havia acabado. O cenário mudou. As ruínas sumérias se dissolveram, substituídas por uma catedral gótica feita de osso e pesadelo. Os vitrais mostravam cenas de tortura cósmica. O ar cheirava a incenso e podridão. Novas abominações surgiram. Uma aranha cristalina, cada perna uma lâmina. Uma coisa feita de pura sombra. E, em um trono de crânios fundidos, um anjo caído esculpido em carne doente, com um vazio no lugar do rosto. Um novo palco. Novos brinquedos para quebrar. Caminhei pela nave da catedral, minha lâmina de energia púrpura zumbindo suavemente em minha mão. A aranha saltou, uma tempestade de lâminas giratórias. Ri. Meu corpo se dissolveu em sombras, fundindo-me com o chão um instante antes do impacto. Suas pernas lâminas se cravaram onde eu estivera. Ergui-me atrás dela. Que design maravilhoso. Lâminas no lugar de patas. Seria uma pena não usá-las. Agarre os dois de seus membros com uma força absurda. O som de quitina e cristal se partindo foi delicioso. Um estalo úmido e crocante. Agora eu tinha 2 espadas novas. Ela atacou em pânico. Eu dancei com ela, bloqueando e desviando. Uma paródia de esgrima usando seus próprios membros. Dançar com suas próprias partes decepadas. A ironia era poética. Em um giro, abaixei-me e cravei as 2 lâminas em sua barriga, empurrando para cima com toda a minha força. Senti cada centímetro rasgando suas entranhas. O esguicho de fluido azul foi a recompensa. Eu a parti ao meio de baixo para cima. Uma execução perfeita. Larguei as lâminas ensanguentadas e olhei para a entidade de sombras. Você é o próximo. Ela se desfez em centenas de morcegos de escuridão. Que tédio, murmurei. Estendi minha mão de magma e liberei luz. Não calor. Luz pura, ofuscante. A antítese da sombra. Os morcegos guincharam e se dissolveram. A entidade se reformou, enfraquecida. Não dei tempo. Estilhei o espaço, aparecendo na frente dela. Agarrei seu rosto com minha mão de gelo. Um frio que congelava o próprio tempo. Ela se transformou em uma estátua de desespero e escuridão congelada. Eu apertei. Com o som de 1000 espelhos se quebrando, ela se desintegrou em pó. Agora só restava ele, o anjo doente no trono. Ele se levantou, suas asas de couro se estendendo.
Sua voz não era um som, era um pensamento enfiado em minha mente, belo e repugnante. E erros devem ser corrigidos. A catedral de ossos se dissolveu. Estávamos em um abismo de negrume absoluto. Ele arrancou minhas memórias, projetando-as no vazio. Medo, dor, perda, amor. Ele tentou me ferir com o homem que eu era. E eu gargalhei. Uma risada de puro desprezo. Você acha que pode me machucar com isso? Zombei. Eu queimei aquele homem. Ele foi o combustível para a minha ascensão. Com um aceno de minha lâmina, estilhacei as ilusões de meu próprio passado. O vazio em seu rosto pareceu se contrair. Feio? Não. Eu sou magnífico. Meu corpo inteiro começou a brilhar, uma apoteose viva. Deixe-me mostrar o que é o poder de verdade. Eu me lancei através do nada. Ele disparou um raio de anulação, energia que apagava as coisas da existência. Eu conhecia aquela energia. Era como o fogo que agora queimava em minha alma. Encontrei seu raio com o meu próprio. Uma chama negra crepitou em minha mão. Onde as duas forças se encontraram, um buraco na causalidade se abriu. Um impasse. Enquanto nossas vontades se confrontavam, invoquei as sombras. Não as sombras dele, mas as minhas. Sombras nascidas do meu vácuo interior. Elas o atacaram, forçando-o a quebrar o contato para se defender. E nessa abertura, eu ataquei. Concentrei tudo. O peso das estrelas, a fúria da minha nova divindade, em meu punho. Estilhei o espaço uma última vez, aparecendo diretamente em frente ao seu rosto vazio. E soquei. O impacto foi o som de uma represa se rompendo. De seu rosto não rosto, uma luz insana explodiu, sua própria essência detonando. Ele gritou, um som real, um som que quebrou o vácuo. A luz me consumiu, me rasgou, me desintegrou. Cada célula do meu corpo, aniquilada. E em cada átomo de minha não existência, eu senti um êxtase transcendental. Eu estava morrendo e renascendo no mesmo instante infinito. A dor era prazer. O fim era o começo. Quando a luz se dissipou, eu estava sozinho. O anjo se fora, apagado. Eu flutuava no nada que havia restado. Olhei para mim mesmo. Eu não era mais de carne, magma ou água. Eu era uma forma humanoide de pura energia paradoxal. Um buraco negro com a silhueta de um homem. Estrelas e caos girando dentro de mim. O poder era absoluto. A glória da destruição era minha. E o silêncio era total. O sorriso que estivera colado em meu rosto desapareceu. Eu estava sozinho. Sem monstros. Sem cenário. Sem nada para quebrar. Nada para matar. O poder pulsava em mim, um oceano sem margens, e não havia onde despejá-lo. Uma emoção fria e venenosa começou a se infiltrar em meu novo coração estelar. Tédio. Olhei para minhas mãos, agora construtos de poder cósmico, e sussurrei para o vazio infinito. Mais! A palavra foi engolida pela escuridão. Eu quero mais! Minha voz, a voz de um deus louco e entediado, ecoou na solidão que eu mesmo havia criado. A sinfonia havia acabado. E eu, o maestro, desejava desesperadamente por um novo instrumento para destruir. Croton, o edital de carne e vazio. O chão cedia. Não como lama, que suga e prende, mas como a carne de um cadáver antigo. Uma membrana esponjosa e saturada que respondia ao peso da minha bota com um slorp obscenamente úmido. O som ecoava no silêncio opressivo, um diálogo solitário com a decomposição. Cada passo era um ato de profanação calculado, esmagando crostas de icor amarelo-gema que se partiam como vidro de açúcar, liberando bolsões de gás metano púrpura. O fedor era uma arquitetura complexa, uma catedral erguida em homenagem à podridão. A nota de topo era a acidez cortante de entranhas derramadas, seguida pela base adocicada e persistente de necrose avançada. Era uma fragrância que não se inalava, mas se vestia, impregnando o tecido da minha túnica, a pele, o fundo da garganta. Eu me movia através do epílogo de um massacre que eu mesmo havia escrito, e o ar que eu respirava era a sua pontuação final. O vulcão distante, o grande incinerador, pulsava em um ritmo geológico, expelindo lava que iluminava o campo de batalha em flashes estroboscópicos de um laranja infernal. Esta luz intermitente revelava a topografia do meu trabalho. Colinas de torsos, vales de membros entrelaçados, um relevo esculpido pela violência em uma escala que tornava a própria palavra morte um eufemismo inadequado. Minha mente,
Um mecanismo traiçoeiro que insistia em buscar paralelos onde não existiam. Projetou uma imagem sobre a cena. O estalar de uma cartilagem quebradiça sob minha bota se sobrepôs ao som de um lápis de grafite se partindo entre meus dedos, na quietude do meu antigo quarto. A frustração, um calor familiar no peito, de olhar para uma página em branco que se recusava a ceder seus segredos. O zumbido baixo da CPU do meu computador era a única resposta ao meu desespero criativo. E então, a imagem dela, minha mãe, parada no batente da porta. Seu rosto não continha raiva, mas algo muito pior. Uma decepção tão profunda e sedimentada que se tornara parte de sua geografia facial. Seus lábios se moviam, e a memória me emprestava o som. Kai, o mundo não paga por sonhos. Você precisa ser alguém, precisa dar um jeito. A frase era um fantasma, um eco que me assombrava com mais persistência do que qualquer uma das criaturas deste inferno. A ironia era tão densa que eu podia senti-la na língua, um gosto de metal e cinzas. Eu, que não conseguia dar um jeito em uma vida de expectativas modestas, havia, segundo o sistema, dado à luz a este universo inteiro com minhas histórias. Minhas fugas noturnas para animes, mangás e web novels. Minha busca desesperada por um arco de protagonista que a vida real me negava. Tudo isso havia fermentado em um barril cósmico e explodido nesta realidade cancerosa. Uma forma vermiforme do tamanho de um lobo deslizou para o meu campo de visão periférico. Suas ventosas pulsando ritmicamente enquanto se fixavam na medula exposta de um fêmur alienígena. O som era o de um beijo molhado e faminto. Minha reação não foi um pensamento. Foi um instinto, uma contração muscular nascida da repetição. Meu pé se moveu em um arco descendente, a bota reforçada encontrando a criatura com um impacto que soou como um melão podre sendo atirado contra uma parede. Uma pasta marrom avermelhada explodiu para fora, fumegando em contato com o ar tóxico. Eu não senti nada, nem triunfo, nem repulsa. Apenas a confirmação de uma equação. Minha existência exigia a cessação de outras. Eu era um deus fracassado em meu antigo mundo, e aqui me tornara um demônio eficiente. A imortalidade que me foi concedida era uma piada de mau gosto. Um convite para experimentar cada permutação da dor. Para ser desmembrado, incinerado, dissolvido e refeito, vezes sem conta. Cada reconstrução celular arrancava um pedaço da minha humanidade, substituindo-o por um calo de vazio, uma indiferença fria e cristalina. O sistema me chamara de criador, mas eu não criava mais nada. Eu apenas desfazia, e enquanto eu atravessava o cemitério que era meu jardim, a única criação que me importava estava no horizonte, perfurando o céu como os dentes de uma armadilha de urso enferrujada. Croton. A transição para a esfera de influência de Croton foi uma mudança de paradigma sensorial, uma agressão metodicamente orquestrada contra o corpo e a mente. A quilômetros de distância, o ar rarefeito e salgado do deserto de cinzas começou a engrossar, adquirindo uma viscosidade palpável, um peso que se depositava nos pulmões. O frio deu lugar a um calor úmido e febril, o hálito de um pulmão industrial doente. Este novo ar era carregado com a santíssima trindade olfativa da cidade. Enxofre, como se a própria terra tivesse azedado. Óleo queimado, a gordura que lubrificava as engrenagens daquele inferno. E o cheiro perturbadoramente familiar de carne barata sendo grelhada sobre chamas impuras. Era o aroma da sobrevivência em seu estado mais cru, despojado de qualquer dignidade. Em seguida, veio o som, uma sinfonia cacofônica que crescia em volume e complexidade a cada passo. O fundamento era um zumbido polifônico e constante, o ronco de 1000 forjas e motores a vapor improvisados. Sobre essa base, agulhas de ruído agudo perfuravam a paisagem sonora. O guincho de metal sendo cerrado, gritos distorcidos por alto-falantes de lata, e o gemido profundo e estrutural da própria cidade, um leviatã de metal e pedra se contorcendo em agonia perpétua. Eventualmente, alcancei um mirante natural, uma elevação rochosa que me deu a primeira visão panorâmica da cidade. Croton não se espalhava, ela se acumulava. Era um tumor arquitetônico, crescendo para dentro e para cima, uma massa caótica de torres góticas improvisadas, chaminés industriais que vomitavam fumaça negra, e estruturas que pareciam espinhas dorsais de bestas mortas, tudo interligado por uma teia de cabos e pontes precárias.